Oi, oi! Hoje vamos falar sobre gentileza. No mundo que a gente vive, essa é uma atitude muito importante e que pode gerar resultados inesperados pra gente e muito maiores do que a gente pode imaginar. É sobre isso. Oi, eu sou Bárbara, bem-vindos ao meu canal e chega mais! Então, esses dias foram muito cruéis comigo, aconteceram algumas coisas bem difíceis e isso me fez pensar muito em como a gentileza ela pode mudar tudo, sabe, numa situação. E aí eu fui pesquisar e ler um pouquinho sobre isso, o que me gerou esse vídeo. Então vamos conversar um pouco sobre gentileza. A gentileza, ou como a gente também conhece a educação, é o grande elemento que faz com que as relações sociais aconteçam. É basicamente a gente falar que são coisas que a gente faz, que faz com que a gente tenha uma relação social mais agradável com as pessoas. E aí a gente pode falar sobre as boas maneiras e a empatia, né? Porque é o que a gente conhece como gentileza. Obviamente eu não tô falando pra gente ser hipócrita, porque eu sei que tem momentos em que a gente não tá bem, que as coisas ao nosso redor nos afetam negativamente e isso obviamente vai afetar nosso estado e nosso tratar com as pessoas. Mas o que a gente precisa lembrar é que ninguém é obrigado a lidar com as suas questões. Então, quando você for tratar com as pessoas, lembre sempre disso e tenha sempre um filtro de gentileza. Já que você não está bem, você tenta se afastar um pouco, respirar um pouco e lembrar que aquela pessoa não é alvo, né, do seu mal-estar naquele momento. Isso entra justamente na questão da gente ter responsabilidade com o outro, com o sentimento do outro, com o bem-estar do outro. E aí a gente volta novamente à palavra empatia, né? E o que significa empatia? Eu fui pesquisar sobre isso. Empatia significa a capacidade psicológica de sentir o que o outro sentiria caso você estivesse na mesma situação vivenciada por aquela pessoa. Então assim, empatia basicamente é se colocar no lugar do outro. E isso me ajuda muito a entender a questão da gentileza, porque na própria etimologia da palavra, gentileza significa do mesmo grupo ou família. Então ela já carrega em si aí a ideia de você ajudar o outro, de ajuda mútua, né? De se preocupar com o outro, de pensar no outro, né? Seja aí o sinônimo que você quer colocar. Tem um texto, né, que é citado na Bíblia, para quem acredita na Bíblia, em Filipenses, que ele diz assim: cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Então aí, para quem acredita, né, na Bíblia, para quem segue a Bíblia e quem quer ter o caráter de Cristo, isso já é uma obrigação. Isso já coloca a gentileza como uma obrigação, porque ela é um dos aspectos do caráter de Cristo. Então ela deixa de ser aí uma opção e passa a ser uma obrigação de cada um desenvolver isso no seu caráter. Isso me faz pensar em muitos exemplos de cristãos que a gente vê hoje, né? E como esses exemplos estão tão longe do que o cristianismo prega, do que o cristianismo diz que é, e do que mostra, assim, na Bíblia, que para quem conhece a Bíblia, o que é o caráter de Cristo. E eu fico muito surpresa em ver muita gente não só apoiando essas pessoas, mas seguindo essas pessoas como se elas realmente fossem cristãs, levando-se em consideração de que elas estão mostrando o que não é ser cristão, o que não é seguir o caráter de Cristo, sabe? Um dos nossos grandes exemplos, infelizmente, é o desgoverno que a gente tem vivido hoje e como ele fala sobre, né, o cristianismo como se ele fosse adepto a isso, mas como nas próprias atitudes dele ele coloca aí e vive totalmente diferente. Então é algo a se pensar, tá bom? Não estou aqui para falar sobre isso, mas é uma coisa que a gente está falando sobre gentileza e é totalmente contrário à ideia de gentileza, né? A gente tem visto agora mesmo na pandemia, infelizmente, muita gente precisando de ajuda, precisando de socorro. Muita gente que, assim, a gente às vezes vive numa bolha, né? De fica em casa, a gente consegue ficar em casa, amém pra quem consegue ficar em casa, isso é ótimo. Mas, infelizmente, muita gente está saindo de casa para lutar pela sua sobrevivência. E a gente está vendo que a gente não tem políticas públicas que garantam a essas pessoas o cuidado, a assistência médica, alimentação, nada disso. E aí a gente tem visto também muitas ONGs e muitas pessoas que estão predispostas a ajudar, graças a Deus, e que
entram nessa questão da gentileza que a gente está falando, porque essas pessoas se predispõem a ajudar com o que tem, com o que podem, e termina mudando um pouco a vida dessas pessoas, mas que a gente tem visto que assim, né, a gente precisa muito que os espaços públicos, que as esferas públicas garantam a sobrevivência dessas pessoas, e a gente não tem visto isso acontecer. Enfim, encontrei algumas pesquisas que mostram que não apenas a gente tem benefícios para o nosso ego, para o nosso bem-estar, no tratar com o outro, né, de transformar aí as interações sociais de uma forma mais agradável, mas que a gente também tem benefícios na nossa saúde, porque a gente agir com gentileza libera em nós a dopamina, que é o que nos faz ficar felizes aí, que gera, né, a sensação de felicidade. Isso ajuda a gente a ter uma saúde emocional melhor e psicológica, isso ajuda a gente aí no combate à depressão e tudo mais. Então assim, se você segue Cristo, você precisa ser gentil. Se você não segue Cristo, também é muito bom que você seja gentil, porque você vai ter benefícios não só para o seu corpo, não só para sua mente, para sua alma, mas com tratar com o outro. Então seja gentil, tá bom? Curtam esse canal, comentem aqui embaixo, contem pra mim aí algum momento em que a gentileza mudou alguma coisa na sua vida, tanto de você quanto de alguém pra você, tá bom? Curta esse canal, compartilhem e até o próximo vídeo. Tchau! Enfim, vai bem rapidão.